Fala aí galera, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje, aula 10, nós vamos estar falando sobre o while. Então se você quer conferir um pouco mais sobre esse conteúdo, continue assistindo o vídeo. Então galera, se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, esse vídeo é uma aula de Ruby, é um curso de Ruby para iniciantes. Se você quer conferir mais detalhes sobre esse curso, acesse esse link que está aparecendo aí no seu vídeo, vai estar aqui na descrição, cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Esse link vai te levar para a página inicial do meu blog e lá tem todas as informações, a introdução do curso com os slides, por que programação é interessante, qual o objetivo desse curso e se você rolar mais você vai ver todas as aulas, o material da aula, os exercícios, o exercício comentado, tá tudo lá no blog bem bonitinho, bem explicativo, bem explicadinho. cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Acessa lá. E já vou deixar aqui um parênteses. Se inscreve aqui no canal, já deixa aqui o seu like, ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas, dos próximos vídeos. E não esqueça, deixa um comentário dizendo que você está aqui acompanhando a aula. Isso vai me dar mais motivação para fazer outras aulas e outros vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula 10. Então, vamos abrir aqui o conteúdo da aula 10 e vamos conversar aí um pouco sobre... Na aula de hoje nós vamos falar sobre while. Então... essa é a 7ª aula do nosso curso básico de Ruby e eu vou explicar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre o while. Antes de falar sobre o while, depois que eu montei essa aula, eu adicionei esse conteúdo, então nós vamos falar um pouco sobre gets. Se o Pedro estiver vendo essa aula, foi por causa do Pedro. O Pedro me mandou uma mensagem perguntando sobre o gets, eu expliquei a ele e pensei assim, puxa vida, eu poderia colocar isso nas aulas. E o while, nessa aula de while, é perfeito para a gente falar de gets. Então, o que seria gets? Vamos começar aqui com a aula. Gets. Gets é o método que a gente usa para perguntar alguma coisa para o usuário. Então, se você está acompanhando as aulas até aqui, você vai ver que eu sempre dou uma variável, dado uma variável com valor 5, dado uma variável com valor 10. Agora, você não precisa de uma variável com valor 10. Você pode perguntar ao usuário qual o valor que ele quer. E a gente consegue perguntar de diversas formas, né? Se você quiser que a resposta seja uma string, um texto, a gente precisa utilizar gets.chomp, porque quando você chama só gets, deixa eu primeiro dar um exemplo e a gente volta aqui, tá? A roda está um pouco trocada. Vamos rodar esse exemplo aqui primeiro. E eu acho que está até... eita, tem um espaço a mais. E eu acho que está até bem claro porque a gente está usando só gets, aqui não tem o gets.chomp. Tudo bem? Então, eu acabei de copiar aqui o exemplo da aula, digite algo e pressione Enter. Então, eu criei uma variável chamada exemplo e eu estou aqui chamando a função gets. Então, o gets vai disponibilizar para o nosso usuário, para a pessoa que estiver executando o arquivo, a digitar alguma coisa. E aí, quando a pessoa digitar alguma coisa, essa alguma coisa vai estar na variável exemplo e aqui a gente vai imprimir exemplo. Então, vamos ver aqui na prática como isso fica. Vamos rodar aqui aula 10. E assim que rodar, tá lá, digite algo e pressione Enter. E você vai ver que o cursor está piscando, porque ele está pedindo para que eu digite algo. Então, vamos digitar aqui Rafael e vou pressionar Enter. E aí você pode ver aqui que depois que eu pressionei Enter, ele imprimiu o Rafael, que é a instrução aqui que está dando aqui embaixo. O que é interessante, porque quando você faz isso, o que eu digitei ali, Rafael, ele geralmente vem dessa forma no Ruby. Porque eu digitei Rafael e quando você dá um Enter, esse comando Enter, ele também é captado pelo gets. A mesma coisa aconteceria se a gente digitasse o número aqui, ele vem com isso. E aí, para você remover esse Enter, esse espaço no final, você vai vir aqui e vai fazer um ponto chomp. Isso ele vai tirar esse Enterzinho do final. Então, se a gente executar novamente, visualmente você não vai conseguir ver, mas é importante você sempre, quando você precisar do texto, você utilizar o chomp. Então, a gente vai digitar aqui Rafael e ele vai imprimir Rafael e você vai ver aqui que não tem nada no final. Então, esses aqui são os tipos, né? O gets é o gets normal, é a função normal. Você pode chamar aí o chomp para remover esse enterzinho do final. E quando você precisar de um número, de um inteiro, você pode chamar aí a funçãozinha toInt, que é o toIntegers, para inteiro. Ele converte o que você vai digitar para inteiro. E aqui tem até um exemplozinho, olha só que interessante. Vamos colar aqui. Eita! Vamos colar só esse exemplo aqui no exemplo da aula. Ai, eu não sei porque que está vindo sempre com espaço. Não tem espaço aqui, tem? Vamos lá.
Então, mais um exemplo aí de gets, utilizando o to-i. Digite o preço e pressione Enter. Então, preço igual gets.to-i. Então, o que eu for digitar lá no terminal, ele vai converter para inteiro e jogar na variável preço. Taxa aqui vale 2, e aí você vai pagar preço mais taxa. Então, vamos executar isso aqui e ver o que vai acontecer. Digite o preço e pressione Enter. Então, vamos lá, 12, e vou apertar Enter. Então, você vai pagar 14. Ele pegou o que eu digitei, 12 aqui, e converteu para inteiro. Se você, em vez de to-i, usasse o chomp, que é para string, que é para texto, olha o que aconteceria. Ele daria um erro. Eu vou digitar 12. Ele vai dar um erro porque eu estou tentando somar 12. Isso aqui é 12, mais taxa, que é 2. E você não pode somar um texto com um número. Então, você precisa do to-i. O to-i é a mesma coisa que isso aqui, ó. Você vai ver que isso aqui funciona. Então, se a gente abrir aqui, ó, vamos aqui só para demonstrar. Vamos abrir o interativo. Não colou. Vamos fazer na mão. Então, se a gente fizer 12 mais 2, ele dá erro. Porém, se a gente converter esse 12 para inteiro mais 2, aí ele dá 14. E é para isso que a gente está utilizando o ponto to-i no final do gets. Então, se você estiver perguntando para o usuário, você estiver esperando que ele digite um número, você tem aí o to-i. Não está na aula, eu não coloquei ele na aula para simplificar, mas você também tem o to-f, que é para float. Deixa eu confirmar aqui. Então, você tem aqui 12.0.to-i, ele vai virar 12 e to-f float, exatamente. Então, você tem aí to-f, conteúdo exclusivo do vídeo, hein? Porque não vai estar lá no blog. Então, você também pode estar utilizando aí um to-f para transformar para float, se você precisar do float. Mas aqui na aula, a gente tem isso aqui. E aí você pode, inclusive, utilizar ali junto o chomp para tirar o enter e o to-i no final para converter para inteiro. Tá bem? Então, aqui mais um exemplozinho aqui para a gente finalizar e a gente ir direto para o while. Acho que essa parte... Eu não sei por que está vindo com espaço. Acho que essa parte aqui da aula está bem simples, está bem fácil aí de entender. Então, esse aqui é um arquivozinho que está perguntando para a pessoa o nome, e aí ele abre aqui o gets, esperando você digitar o nome. Lembra sempre que você tem o gets, tem que apertar o enter para, né, seguir as instruções. E aí você vai digitar a idade, ele vai fazer aqui um gets novamente, e depois vai imprimir seu nome e você tem a idade tal. Olha que interessante que aqui na idade não tem to-i. Por quê? Porque eu não estou precisando do número, eu não vou fazer nada com o número. Então a idade aqui é apenas um texto mesmo. Então vamos executar isso aqui. Então o nome, vou botar aqui Rafael, idade 30. E ele vai imprimir aí seu nome é Rafael e você tem 30... faltou anos, né? Mas você tem 30. É isso, para isso serve gets. E agora que eu introduzi gets para você, se você quiser dar uma pause no curso e voltar lá para as primeiras aulas, todos aqueles exercícios que a gente fez juntos, dada a variável tal, dado que você tem uma lista tal, agora você não precisa mais desse dado, porque você pode perguntar ao usuário. Então, lá no exercício da aula de array, quando eu falei, lembra, dada essa lista, aí uma lista que contém banana, morango, você não precisa mais disso. Agora você pode perguntar para o usuário, ei usuário, digita aqui as frutas que você quer. E conforme o usuário for digitando, você vai colocando essas frutas numa lista, e aí quando você tiver a sua lista, você segue fazendo o código que você vai fazer normalmente. Tá bem? Então, para isso que eu estou introduzindo o gets aqui, é para dar uma flexibilidade aí, para que a gente possa fazer uns exercícios mais legais, onde o usuário possa introduzir aí um valor. Ok? Beleza? Fecha esse capítulo de gets e vamos abrir agora o nosso capítulo de while. O while não é difícil. Se você sobreviveu até aqui, aprendeu .it, aprendeu times, aprendeu range, o while é o mais fácil de todos. Como no inglês, while é enquanto. Então, enquanto... Eu estou já explicando e não mostrei. Então, deixa eu pegar aqui o exemplo da aula. Então, o while do inglês é enquanto. Então, enquanto uma expressão for verdadeira, ele continua fazendo ali alguma coisa. E aí você tem a opção de colocar o do ou não colocar o do. Eu, particularmente, gosto de colocar o do, porque fica mais consistente. Principalmente quando você faz .it, você coloca o do. Quando você coloca times, você coloca o do, porque no Ruby, o do e end é um bloco. A gente vai ver isso mais pra frente. Isso aqui é um bloco de execução. E eu acho que fica mais simples de entender quando você tem o do. Mas você vai ver que às vezes eu esqueço naturalmente de colocar o do, porque é opcional. Às vezes eu escrevo assim. Então vai muito do dia.
mas eu gosto de tentar ser consistente e vamos tentar sempre lembrar de colocar o do. Eu já vi ali que nos exercícios eu esqueci de colocar, mas fica mais fácil de ler, né? Então, enquanto uma expressão for verdadeira, faça, aí ele faz alguma coisa e fim, ele acaba aqui a execução. Então, para isso que serve o while. Vamos dar aqui um exemplo para você ver o while em ação, alguma coisa que a gente possa ir executar. Então, vamos copiar aqui. Eu tenho que copiar esse comentário aqui também que é importante. Então, vamos lá. Comentário. Atenção. Esse exemplo vai rodar sem parar no seu terminal. Se você rodar isso aqui, antes de você rodar, preste atenção no que eu vou explicar, porque... Vamos lá. Exemplo é igual a true. Então, isso aqui é um boolean. A gente está criando uma variável chamada exemplo e está dizendo que exemplo é verdadeiro. Enquanto exemplo, faça. Ou seja, lembra que eu expliquei, acabei de explicar? O while espera uma expressão verdadeira. Enquanto a expressão for verdadeira, ele vai ficar repetindo aquele bloco. Ele vai repetir. Lembra do it? Então, quando você faz .it no array, ele pega o bloco que você executou e executa uma vez para cada elemento do array. No caso do while, ele vai ficar repetindo esse bloco, entre o do e end é um bloco. Ele vai ficar repetindo esse bloco infinitas vezes, até essa expressão que você colocou aqui for falsa. No caso desse exemplo aqui, exemplo não vai ser falso nunca. Por quê? Porque a gente não está definindo exemplo como falso nunca. Então, o que está acontecendo aqui o exemplo é true, ele vai imprimir, isso vai rodar para sempre, aperte Ctrl C do seu teclado para parar o programa ou feche o terminal. E aí, depois que ele imprimir isso, ele vai chegar aqui no end. Quando ele voltar aqui para cima, o while, o exemplo ainda é true? Então ele vai executar de novo. Cara, isso vai rodar para sempre. Eu vou mostrar isso para vocês aqui no terminal. Vamos executar. Ele parece que está parado, mas ele está rodando. Inclusive está até travando o meu terminal. Ele está rodando, a essa altura já deve ter quase milhões de mensagens. Ele está imprimindo uma atrás da outra. Chega a estar travando o meu terminal. Por quê? Deixa eu dar Ctrl C aqui para não travar nada aqui no computador. Ctrl C, eu forcei ele a parar abruptamente. Eu parei a execução. Porque essa execução não tem fim. É claro que eu só estou imprimindo uma string, mas isso aqui iria consumir energia e processamento à toa. Não acontece nada. Quando isso é utilizado? Isso é muito utilizado. O while foi uma das aulas mais difíceis que eu tive de preparar, porque os exemplos de while são complicados. São exemplos, uma coisa que você não vai usar muito, porque o que você faz com while, você pode utilizar .times, pode utilizar .it ou range. Mas o que funciona com o while? O while geralmente é utilizado, por exemplo, quando você vai fazer jogos. Então, quando você vai fazer jogos, o jogo começou, a partida começou. Você tem uma rotina ali, quando você vai fazer, sei lá, um jogo de Mario, você abre um while, e o while, a condição do while não é true, mas enquanto a partida estiver rolando, você vai executar aquilo várias vezes. E aí o que vai ter aqui dentro do nosso bloco, no caso de um jogo? Vai ter aqui umas funções para verificar talvez o tempo, se está chovendo, se não está, verificar os inimigos, verificar a trajetória de bala, verificar se o cara está andando, se o cara vai andar, onde o inimigo está, se o carro vai se mexer. E aí depois que você verifica isso tudo, isso talvez você não saiba, mas é assim que se faz jogos. Depois que ele faz isso tudo, essa execução toda executa em milissegundos. E aí depois que ele verifica tempo, verifica se alguém morreu, se alguém atirou, ele chega no final da execução e ele volta lá para o início. Aí quando chegar no while, a condição é verdadeira? A partida ainda está rolando. E ele faz tudo de novo. Beleza, vamos lá, deixa eu agora verificar. Como é que está o tempo? Está chovendo ou não está? Quem foi que andou? Quem foi que atirou? Se alguém atirou, eu tenho que fazer o cálculo de trajetória de bala. Acertou alguém? Algum personagem morreu? O que eu faço? Acabou a execução. Aí ele volta lá no while. A partida está rolando. E assim sucessivamente. Para isso que serve o while. O while serve para você fazer um loop infinito até que uma condição seja verdadeira. Vamos trazer, seja falsa, para que o while pare de funcionar. Vamos então trazer aqui um exemplo um pouco mais prático para você poder visualizar isso que eu estou explicando. Então vamos colar aqui. Bom, nesse exemplo eu crio uma variável chamada minha variável e coloco o valor positivo lá, o valor true. Então, enquanto a minha variável for true, esse while vai executar. E aí olha que interessante, eu coloquei aqui, entrei no while e vou definir a minha variável para false e sair. Por que isso vai acontecer? Eu vou imprimir essa frase uma vez só, aí eu vou definir a minha variável aqui dentro para false. Quando chegar aqui no end, ele vai voltar lá para o while. Quando ele chegar aqui em cima, o while vai verificar. O while, essa expressão é verdadeira? Cara, não é. Eu acabei de setar ela para false.
Então, ele não vai executar nenhuma segunda vez. Ele já vai entender que não é e não vai mais executar. Então, vamos lá, de cima de novo. Minha variável igual a true. While true, ainda é true. Ok, vou imprimir isso aqui. Agora, minha variável é false. Ok, chegou no end, vamos voltar aqui para cima. While, agora minha variável é false. Então, se minha variável é false, eu não vou executar isso aqui. Então, ele pula direto aqui para fora. E aí, a gente vai imprimir e já sair do while. Então, vamos rodar isso aqui para você entender. A gente está utilizando o while e ele só vai executar uma vez, porque dentro do while eu estou aqui invalidando a nossa expressão verdadeira. Vamos executar? Então, ele imprimiu lá, ó, entrei no while, definiu a minha variável para false e vai sair. E, dito e feito, de fato, ele saiu, executou uma vez só. Beleza? Tudo bem. Já entendi essa parte, Rafael. Agora, como é que faz aí para ele executar mais vezes? Então, vamos pegar aqui mais exemplo. Nesse exemplo aqui, eu crio uma variável chamada exemplo com valor 0. E aí, olha agora a condição do while. O while vai executar isso enquanto o exemplo for menor que 10, ele vai executar o bloco. Tá ok? Se exemplo é 0, então ele já vai executar instantaneamente, porque 0 é menor que 10. E aí, o que o código está fazendo? Ele está imprimindo o valor de exemplo, ou seja, ele vai imprimir 0. Aqui embaixo, ele está fazendo exemplo mais igual a 1. E você lembra que isso aqui é a mesma coisa que exemplo igual exemplo mais 1. É isso que esse código está fazendo. E aí, depois que ele imprimir 0, ele vai pegar exemplo mais 1 aqui. Então, exemplo agora vai valer 1. Quando chegar no end, ele vai voltar lá para cima. Ok, 1 é menor que 10? É. Ok, eu vou imprimir 1. Aí, quando chegar nessa linha aqui, ele vai fazer exemplo é igual a 1 mais 1. Ou seja, exemplo agora vai valer 2. Beleza, chegou no end. Volta lá para cima. 2 é menor que 10? É. Ele vai imprimir 2. Então, quando ele chegar aqui embaixo, 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente. Em algum momento, o exemplo vai valer 9. E aí, 9 não é menor que 10? É. Então, ele vai vir aqui e vai imprimir 9. Quando ele chegar aqui nesse mais 1 aqui, isso aqui a gente chama de incrementador. Ele está incrementando a variável. Quando ele chegar aqui e fizer 9 mais 1, a exemplo vai valer 10. Então, quando chegar no end, ele vai voltar aqui para cima. 10 é menor que 10? Pensa aí. 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10. Então, ele não vai imprimir 10, porque essa condição aqui virou falso. E aí, ele vai pular direto para fora. Quando chegar aqui fora, ele vai imprimir aqui o exemplo para você ver como que ficou a contagem no final. Isso aqui não ficou muito legal porque você vai achar que o 10 foi impresso aqui dentro. Então, ao invés de imprimir exemplo aqui fora, eu vou trocar isso aqui para fora. Ok? E aí, agora eu vou rodar esse código e você vai ver que ele vai imprimir de 0 a 9. Vamos lá. Como eu acabei de explicar, ele imprimiu de 0 a 9. E aí, do lado de fora, quando o exemplo finalmente chegou a 10, o 10 não atendeu a condição e ele já pulou lá para fora. A gente poderia trocar aqui a condição para menos 100. Menor que 100, quer dizer. Significa que ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai imprimir o código até 99 antes dele sair. Vamos ver? Olha aí. Ele imprimiu de 1... Está até travando o meu terminal. Ele imprimiu de 1, de 0 a 99. E aí ele pulou fora do while e imprimiu o for aqui fora. Ok? Bom, é assim que funciona o while. Como eu disse anteriormente, você poderia utilizar range, você poderia utilizar .times, mas você também pode utilizar o while. Como eu expliquei no exemplo do jogo, às vezes você quer fazer alguma coisa que você fique insistindo nesse loop sem saber o final dele. Por exemplo, vai ter um exercício ali embaixo muito interessante que fala sobre isso. Você vai criar uma variável e aí você vai perguntar para a pessoa tentar adivinhar o valor dessa variável. Eu já estou até dizendo um exemplo, mas é para exemplificar mesmo. Vai ter uma variável, você vai perguntar para o usuário, digite um valor. Enquanto ele não adivinhar aquele valor, você vai ficar perguntando para ele, digite um valor. Aí ele vai digitar um valor. Aí você pode dizer que está errado e falar, digita de novo, digita de novo, digita de novo. Então, você fica num loop infinito. Para isso serve o while, porque o while você usa para quando você não sabe quando ele vai terminar, como, por exemplo, um jogo. Você não sabe exatamente quando a partida vai terminar. Então, você tem que ficar executando o mesmo código múltiplas vezes até que alguma coisa de dentro dessa execução mude. Ok? Tudo bem.
Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos pegar esse exemplozinho aqui. Bom, se eu expliquei para vocês que o while executa enquanto a condição for verdadeira, olha que exemplo interessante. Nesse exemplo, eu estou definindo uma variável exemplo e colocando o valor 1 nela. E depois eu estou definindo aqui uma variável executar e estou colocando true nessa variável, ok? Aí eu abro um while. O while executar, ou seja, executar é true, então o while true, faça. Então aqui eu estou imprimindo o exemplo. E aqui eu estou fazendo aqui o exemplo mais um, eu estou incrementando. E aí, quando o exemplo for igual a 10, quando o exemplo for igual a 10, eu vou definir o executar para false. Ou seja, quando o exemplo for igual a 10, o executar vai ser false e ele vai sair aqui do while. Mais uma vez aqui eu vou trocar aqui para fora, para você saber que ele saiu do while. Então o que esse código vai fazer? Como o exemplo aqui é 1, ele vai imprimir 1. Depois ele vai mudar exemplo para 2 e vai fazer esse if. Exemplo é igual a 10? Não. Beleza. Então ele pula para fora. Chegou aqui no while. Executar ainda é true? É. Ok. Então vamos imprimir aqui. Exemplo igual a 2, né? Que mudou anteriormente. Ok. Quando chegar aqui embaixo, agora exemplo vale 3. 3 é igual a 10? Não. Beleza. Então volta aqui para o while. Executar ainda é true. E ele vai ficar fazendo isso até chegar no 10. Quando o exemplo for igual a 10, ele vai chegar aqui e vai fazer puts exemplo, né? Vai ser, na verdade, aqui ele vai fazer puts exemplo. Vamos lá, calma. Vamos fazer aqui, isso é uma coisa muito interessante. Sempre faça essas verificações manuais para vocês poderem entender o código. Vamos brincar aqui se exemplo for 9, né? Depois que ele executar isso várias vezes. Quando o exemplo for 9, o while executar é true, então ele vai entrar. Ele aqui vai imprimir 9. E aqui, nessa linha, ele vai fazer mais 1. Ou seja, exemplo vai virar 10. Aqui ele vai aqui ele vai imprimir 9. E aqui ele vai transformar exemplo igual a 10. Quando ele fizer isso, a gente vai cair nesse if aqui, ó. Exemplo é igual a 10? É. Então, executar é false. E aí ele vai pular fora. Sabe o que isso significa? Esse código ele só vai imprimir de 1 a 9. Por quê? Eu expliquei aqui em cima. Se quando a gente estiver executando o while, quando o exemplo virar 9, ele vai imprimir 9, vai transformar para 10, e nessa linha aqui ele vai verificar se o exemplo for 10, e o executar false, ele vai quebrar a execução. Vamos testar aqui para ver? Então vamos lá, vamos executar. Então, como eu acabei de explicar, ele imprimiu de 1 a 9, e quando o exemplo finalmente virou 10, ele virou 10 nessa linha, esse if aqui fez a execução false, e o nosso while parou de executar e o script foi-se embora. Tá ok? Beleza. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Se você lembra aí na nossa aula que a gente estava falando de ponto .it e até mesmo ponto .times, o break funciona no while. Então, o break força o while a parar de executar também. Então, olha esse exemplo aqui. Exemplo igual a 0, ok? Então, se o exemplo for menor que 10, ele vai executar esse loop. E aqui em cima é a mesma coisa dos outros exemplos. Ele vai imprimir o valor de exemplo e depois ele vai fazer aí mais um, ele vai incrementar a variável. Quando o exemplo for igual a 5, ele vai chamar um break. Esse break diz para o while pular fora da execução. Então, olha que interessante. A condição do while para parar de executar era se o exemplo fosse menor que 10. Só que se você chamar um break dentro do while, ele para imediatamente. Ele ignora a condição e simplesmente, exatamente como a gente estava explicando no ponto .it. Ele não, lembra no ponto .it quando você usa o break? Ele não vai até o final da lista, ele para ali. Isso aqui é um comando que diz, ei, eu estou mandando você parar agora. Esse código aqui vai imprimir de 0 a 4. Porque depois que ele imprimir 4 aqui, o 4 vai virar 5, 5 esse if aqui vai executar, ele vai chamar o break e vai acabar. Vou trocar esse exemplo aqui para fora também, para você poder ver que está do lado de fora. Então vamos lá, vamos executar. Como eu disse, de 0 a 4, e aí ele pulou fora. Esse exemplo é muito interessante, porque você está vendo aqui que é menor que 10, mas ele não foi até 10 por causa desse break. Ok? Beleza. Vamos ver se tem mais coisa. É isso, esse é a aula de while. Pode não fazer muito sentido para você, talvez você que esteja começando, você nem vai usar isso por um tempo. Mas se você tiver vindo de outras linguagens, por exemplo, C,
Qualquer outra linguagem que tenha while, o Ruby não é muito comum você usar o while. Mas eu estou trazendo porque é um conteúdo básico e você precisa saber que ele existe. Eventualmente no exercício ali você vai ver que tem um exercício que o while faz todo sentido. Você ficar perguntando para a pessoa digitar até ela descobrir uma palavra-chave, uma palavra mágica, é o jeito de utilizar o while. Então o while você vai utilizar sempre que você quiser executar o seu bloco de código várias vezes e você não sabe exatamente quando que você vai parar. É para isso que serve o while. Vamos lá, aqui seguindo aí no nosso... Lembrando que esse blog aqui é o cursoprogramação.rafabril.com. Lá a gente está aqui navegando aí na nossa aulinha 10A, ok? Quando eu lançar esse vídeo, o link do vídeo vai aparecer aqui para você. Vamos lá, aqui embaixo tem os links úteis. Esses links vão te levar direto para o site do Ruby. Esse aqui vai falar um pouco sobre o método gets. E esse aqui vai te levar aí no site aí do Ruby, que vai te explicar um pouco mais sobre o while, ok? E agora, como sempre, a gente sempre faz na aula A, vou explicar os exercícios e na aula B nós faremos a correção, combinado? Então vamos lá, primeiro exercício... eu já vim aqui corrigir, olha. Primeiro exercício da nossa aula de while. Na verdade o primeiro exercício não é sobre o while, porque a gente também viu gets nessa aula, lembra disso? Então o primeiro exercício da aula. Escreva um código que receba em minutos, um valor em minutos digitado pelo usuário, e imprima o valor em segundos. Então você vai escrever um código que o usuário vai digitar ali, sei lá, 1, e aí você vai ter que retornar 60, porque 1 minuto é 60 segundos. Esse é o objetivo do exercício 1. Exercício 2. Escreva um código que receba o nome de uma fruta. Se o nome for morango, você deve imprimir: suco de morango é bom. Se o nome digitado for manga, você deve imprimir: sorvete de manga é bom. Para todas as demais frutas que você receber, você vai imprimir o nome da fruta e o texto: parece ótimo, ótima. Exemplo: banana parece ótima. Então é bem simples. Digitou morango, você vai imprimir: suco de morango é bom. Digitou manga, você vai dizer: sorvete de manga é bom. E para qualquer outra coisa que você receber lá, que o usuário vai digitar, você vai dizer que essa qualquer outra coisa parece ótimo. Esse é o exercício 2. Exercício 3. Utilizando o while, imprimir a frase estou utilizando o while 8 vezes. Beleza? Exercício 4. Deixa eu cobrir aqui o desafio que a gente vai chegar lá. Quantas vezes eu posso dobrar o número 2? Eita, agora que eu vi que saiu bagunçado aqui, vou ajeitar. Quantas vezes, esse exemplo aqui, tudo bem, eu vou fazer o exemplo na mão. Quantas vezes eu posso dobrar o número 2 para que o valor fique menor que 10 milhões? Ou seja, vamos lá. Quantas vezes eu posso fazer isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só nesse pedacinho aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 vezes. E 8 vezes ele já está dando... Vai. 2, 3, 4, 5. Tá bom. Então 5 vezes dá 32. 6, 7, 8. 256. Claro, né? Eu sabia disso. Vamos lá. Se você dobrar o 2 8 vezes, você tem 256. Eu quero saber quantas vezes a gente pode dobrar o número 2 para que ele fique menos de 10 milhões. Menos. Se você dobrar e, sei lá, ele está 6 milhões e na hora que você dobra vira 12, é menos de 10 milhões. Então, quando você faz 30 vezes dá 12 milhões, a resposta é 29, por exemplo. Estou chutando, não sei nem se essa é a resposta. Espero que não seja. Mas eu lembro que é algum valor grande assim, então fica a dica. Esse é o 4. Vamos para o desafio. Considerando o código abaixo, senha igual a A4B5. Lembra que as letras maiúsculas influenciam na hora que você comparar no Ruby. Escreva um código que pergunte a senha para o usuário. Enquanto a senha digitada não for igual à senha acima, continue perguntando a senha. E aí aqui está a dica, utilize o while e gets. Então você pode fazer isso de uma forma até mais interessante. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ver se eu tenho o gabarito. Tá, tudo bem. Você pode fazer isso até de uma forma mais simples, no caso. Você pede para o usuário digitar a senha, ele vai digitar a senha. Quando ele apertar Enter, se a senha não for igual, você pergunta a senha de novo, pergunta a senha de novo, até ele acertar a sua senha mágica. É claro que ele nunca vai acertar, porque é um número aleatório, mas você sabe a senha.
Esse exercício é só para mostrar para você como o while mais ou menos funciona. E além de ser um desafio, porque nos exemplos acima eu não mostrei em nenhum momento como você utiliza o while e o gets ao mesmo tempo. Então, esses são os exercícios da aula. Espero que você tenha aí tempo dedicado para não só fazer esses exercícios, mas eu estou batendo direto. É claro que as correções do exercício aqui só vão estar disponíveis quando o exercício for corrigido. Quando eu lançar essa aula, você não vai ter acesso a esse link aqui ainda. Eu espero que você esteja dedicando tempo, não só para fazer os exercícios, eu falo isso direto. Cara, a minha ideia dessa aula aqui não é para você aprender Ruby na minha própria aula, ou só na minha aula. Arranja um tempo, se dedica para você poder estudar esse conteúdo, vai agora na internet, olha mais blogs falando sobre isso, assiste mais vídeos, procura mais exemplos, mais exercícios para você fazer, tenta descobrir algo que eu ainda não expliquei na aula que está relacionado a isso. Falei já, desde a nossa introdução eu estou batendo nessa tecla. Você precisa estudar por conta própria. Então, espero que essa aula tenha servido aí para abrir a sua mente, para você, nossa, existe isso, que interessante. E espero que isso seja aí um estopim para que você estude por conta própria. Beleza? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e deixa aí um comentário. Deixa eu saber o que você está achando da aula e no próximo vídeo nós vamos fazer a correção juntos. Beleza? Até o próximo vídeo, galera!